Baedo Ryun, o homem que mais odeia, perdeu a sua vida devido ao plano maligno das grandes guildas. Ele, então, se tornou protagonista de um jogo que ainda estava em fase beta, reencarnando como filho caçula de uma família rica, chamado Raul Washington. Bom, antes de começar o vídeo, eu vou estar pedindo para você deixar aquele like, se inscrever no canal, porque isso fortalece muito o canal, beleza? E me ajuda também a me motivar a trazer mais vídeos para vocês. E também para eu saber se vocês estão gostando ou não. Já para os donos do malote que queira apoiar o canal com alguma quantia, eu vou estar deixando minha chave Pix aí nos comentários, beleza? É só clicar no link, copiar a chave e mandar. Tá bom. Tamo junto. Agora chega da minha enrolação e vamos pro que interessa. O Malote teve início em 2035, exatamente no ano em que os avanços tecnológicos levaram à criação do mundo da conexão. Esse mundo era tão real quanto o mundo real. Havia NPCs com movimentos perfeitamente naturais, esgrima e magia bonitas que só poderiam ser experimentadas em um jogo. Todas essas características atraíram mais de 100 milhões de pessoas para o mundo da conexão. Em um lugar completamente destruído pela guerra, havia vários guerreiros lutando contra um homem chamado Baedo Ryun, que era conhecido como Crash. Ele ataca todos de uma vez. Todos os guerreiros vão para cima do Baedo Ryun, mas ele não era pouca bosta não. Seu rank na conexão era 13. Ele era considerado inimigo do Império. Sua classe era psicocinésia, ou seja, apenas com a força da mente ele conseguia manipular objetos. E é exatamente isso que ele faz para acabar com todos os guerreiros que estavam pulando em cima dele ao mesmo tempo. Ele começa a pegar várias espadas ao seu redor e lança elas na direção dos guerreiros. Enquanto isso, os arqueiros atiram suas flechas de fogo na direção do Baedo Ryun. Ele vê as flechas vindo em sua direção e com apenas uma das mãos consegue parar todas as flechas. Os arqueiros vendo aquilo ficam impressionados. Em seguida, o Baedo Ryun manda as flechas de volta na direção dos arqueiros. Nisso, eles gritam para todos desviarem, que as flechas estavam voltando em suas direções. Mas mesmo assim, alguns guerreiros são acertados pelas flechas. Enquanto isso, Do Ryun pegava sua faca e ia em direção ao seu inimigo, cortando a sua garganta. Os guerreiros, vendo que aquele cara era um psicopata apelão do cacete, falam: maldita psicocinésia, que habilidade bizarra da peste. Existe não, véi. Em seguida, eles olham para o céu como quem não quer nada, né? Daí eles vê que tinha várias armas flutuando em cima deles. Em seguida, as armas são todas apontadas na direção deles. E o Do Ryun só abaixa a mão jogando todas as armas nos guerreiros. Só sei que tinha uns 300 guerreiros contra o cara. Ele saiu arregaçando tudinho na porrada. Onde ele passava, havia montanha de corpos. Em seguida, ele parece estar procurando alguma coisa. Quando menos espera, estava esse bispo todo lascado. E aquilo que o Do Ryun procurava estava no pescoço do bispo, que era esse colar aí. Enquanto ele estava tentando pegar, o bispo dizia: no fim, Deus disse que os salvadores virão para este mundo. Quando o garoto estava prestes a pegar o colar, o bispo acaba segurando sua mão e, muito eufórico, perguntava o porquê que o garoto tinha levado o caos a este mundo. Por que ele tinha matado os inocentes e queimado as cidades. O Do Ryun pega o colar e diz: para, velho, não coloca a culpa em mim, e sim na guilda que havia conspirado com o Império. O garoto logo percebe que os atrasados da guilda estavam próximos e por isso ele decide acelerar seu objetivo. Em seguida, ele sobe as escadas enquanto o velhote falava que todos iriam pagar pelo que fizeram. Até que ele chega até essa caixa gigante que tinha um buraco no meio, com o mesmo formato do colar que o garoto havia pego do bispo. Colocando o colar em cima do buraco, ele acaba abrindo uma passagem secreta no chão. Enquanto descia as escadas, ele falava que, de acordo com as informações, mas ele acaba sendo interrompido pelos itens que ele acabou encontrando. Uma pulseira, um livro e uma pedra. Esses provavelmente eram os primeiros itens míticos em toda a conexão. 5 anos atrás, as grandes guildas entraram em uma conspiração com o Império e destruíram o mundo. Tudo que o garoto tinha feito nos últimos 6 meses foi para isso. Um NPC se lamentando não era nada. As grandes guildas assumiram o controle da conexão e ele era o único jogador solo sobrando dentro do top 100. Em seguida, o garoto pega os itens míticos e guarda antes que chegasse alguém ali. Se descobrisse que ele havia pego
tudo, primeiro as guildas iriam ficar furiosas. Bom, mas antes ele precisava sair dali. Quando ele estava prestes a ir embora, o Prota percebe que havia uma fita de jogo no chão. Sem entender o motivo daquele negócio estar ali, ele pega. Assim que ele pega, começa a sentir uma dor enorme e se pergunta como que era possível um erro de conexão. Em seguida, ele acorda no mundo real, sangrando muito, enquanto alguém mandava ele parar de se mexer. As coisas estavam indo muito bem para o Dom Ryun antes disso acontecer. Ele não achou que eles iriam tão longe no mundo real. Um dos caras de preto estava em ligação com o presidente, avisando que eles tinham pegado o garoto e perguntava se ele queria que eles levassem ele vivo. Um dos caras de preto pergunta o que o presidente havia dito. O cara que estava na ligação com o presidente diz que o presidente havia dito para matá-lo, que ele queria apenas a cabeça. Em seguida, 4 dos 5 homens de preto seguram o garoto enquanto o cara de óculos falava. Achou mesmo que poderia fazer qualquer coisa só porque era bom no joguinho? Nada mais o assustava depois que você se tornou famoso, certo? Em seguida, cobrem a cabeça do garoto e cortam sua cabeça. Matar pessoas por causa de um jogo, isso era meio escroto, né? O Prota começa a se perguntar se ele iria morrer mesmo desse jeito deplorável, até que ele escuta alguém o chamando. Ele acaba acordando no corpo de um garoto loiro muito assustado. Ele, sem entender o que estava acontecendo, começa a analisar o local. Ele acreditava que tinha morrido depois de ser esfaqueado. Em seguida, sua empregada se dirigindo ao Prota pergunta se ele estava bem, o chamando de Raul. O Prota, olhando para ela, pergunta como assim Raul? Porém, ele fica perplexo com uma coisa. Ele conseguia ver uma pequena janela de atributos em cima da empregada. A garota fala que ele estava suando muito frio e pergunta se ela deveria chamar um médico. Porém, o Prota não estava conseguindo nem escutar o que ela estava falando, pois ele estava muito perplexo por estar conseguindo ver sua janela de atributos. Ele sentia como se estivesse vendo algo que não deveria. Em seguida, aparece uma notificação para o Prota, dizendo que a sua alma se acomodou e que estava ativando o sistema de beta fechado da conexão. E agora ele podia usar a interface de usuário. Em seguida, ele fica, caralho, como assim? Isso não é possível. Significa que eu estou inserido no campo da conexão? Enquanto estava na janela, o Prota percebe que conseguia sentir praticamente tudo, mas que isso também era bem diferente de quando ele se conectava como Crash. A sincronização, o nível da conexão que você tem com a conexão, decide sua força naquele mundo. Jogadores normais possuem 30% de sincronização, porém, o Baedo Ryun possuía quase 90%. Ele conseguiu ficar como primeiro do ranking por 10 anos, até que as grandes guildas surgiram. O Prota fica na mágoa por não ter mais aquele corpo que ele tinha gastado tanto tempo subindo aquele corpo de nível. Mas isso era irrelevante, né? O sistema tinha dito que o Prota estava em um beta fechado e era o único usuário que podia usar o sistema nesse mundo. Então, mesmo estando em um beta fechado, ele conseguia ver seu inventário. Em seguida, o sistema começa a analisar as informações do usuário. O sistema acaba detectando informação bloqueada e acaba atualizando essas informações. Em seguida, o Prota começa a lembrar de todas as memórias do Raul. Ele iria usar as informações e os poderes de sua vida passada para ascender novamente ao topo. O nome do Prota agora era Raul Washington. Ele era o filho caçula dos Washington, o quinto conde do reino de Ruben. E o condado Washington é o primeiro de todos a ruir na conexão. Condado Washington, uma das famílias ortodoxas do reino Ruben. O conde e seu filho primogênito morreram repentinamente e o segundo desapareceu. O golpe de estado ocorreu quando o filho caçula herdou o condado. Durante esses desastres, a barreira das áreas proibidas quebrou e eles não conseguiram suprir a invasão dos monstros. E o Prota era esse filho caçula. Essa cidade linda vai ser arruinada nos próximos 3 anos. E o nosso meninão não poderia de jeito nenhum deixar isso acontecer. Ele não tinha mais a vida do Baedo Ryun nem do Crash. Essa era sua última tentativa. Ele teve que sofrer enquanto vivia com o Baedo Ryun. E se ele perdesse a chance de viver nessa vida de novo, isso seria bastante triste. Só havia um jeito de parar a ruína. Ele precisava ficar mais forte. Faltava um mês para a tradicional cerimônia de maioridade do condado Washington começar. Para entrar na academia do reino, o Prota iria precisar chegar até as semifinais. Lá ele poderia ficar muito mais forte e com isso ele poderia proteger sua vida naquele mundo.
o Prota pega sua espada e começa a dar alguns golpes, mas acaba caindo de cansado. Ele não conseguia entender o porquê que ele estava tão cansado depois de só dar alguns golpes, até que ele percebe que era nível 5. Ele só tinha 2 níveis de diferença comparado com a empregada Ana. Ele precisava começar seu treinamento para o torneio nesse exato momento. Um mês depois, chega o tão sonhado dia do torneio de cerimônia. O Raul estava impressionado com a quantidade de pessoas que iriam participar do torneio e percebe que iria ter que lutar contra todos. O Prota sentiu muita dor durante seu último mês para passar das qualificatórias. A última vez que ele tinha checado seu nível estava em 13. Seu vigor estava pronto e ele ainda tinha aquele plano para lutas. Ele tinha certeza que iria chegar nas semifinais. Em seguida, ele percebe um vulto em suas costas como se alguém fosse atacá-lo. Rapidamente, ele olha para trás e desvia. Essa pessoa que tinha atacado o Prota era seu primo Dion. Ele pede desculpas pelo soco e diz que sua mão havia escorregado. Essa aí é velha, hein? Esses outros que estavam atrás dele eram seus primos. Ele sempre fez bullying com o Raul durante seu treino de esgrima no passado. O Escritor e o Conde deixaram isso passar por causa do lema da família, o que significa que ele não passava de um pedaço de bosta que ficava fazendo bullying com os mais fracos. O Dion fala que era melhor o Prota recuar, senão dessa vez não iria ser apenas um osso quebrado. Ele iria quebrar cada osso do seu corpo. Em seguida, ele manda deixar o Raul passar, que ele iria chorar, tirando sarro com o nosso meninão. Dion, ele era o candidato mais provável de vencer aquele torneio. Porém, o Prota manda ele rir enquanto pode, pois ele iria ser destruído pelo nosso meninão na final. Logo depois, na sala do rei, o mordomo vai lá entregar o relatório diário do torneio para ele. O rei logo pergunta se tinha alguém minimamente razoável. Vendo o relatório, o Lorde não consegue esconder que estava surpreso e pergunta onde estava seu filho Raul. O mordomo explica que ele tinha voltado para o quarto depois de finalizar a refeição. Em seguida, ele diz que o mordomo estava dispensado. Assim que o mordomo sai da sala, o Lorde começa a dar gargalhadas e dizer que esse era mesmo o seu filho e que ele tinha conseguido chegar na fase de grupos do torneio. O seu pai nunca forçou a aprender a como empunhar uma espada, porque sempre foi mais fraco que seus irmãos, mas então ele começou a treinar um mês atrás, antes do torneio começar. No início, o Prota não passava de um fracassado e caía sempre depois de 10 minutos de treino, porém, ele nunca desistiu. O seu pai sabia que ele estava sofrendo bullying durante o treinamento por causa do seu corpo fraco, mas se ele ajudasse, ele sofreria ainda mais por ser incapaz de lidar com seus próprios problemas sem sua ajuda. O Lorde teve que esperar até que ele conseguisse lutar por si mesmo. Porém, o Prota acabou superando as expectativas de seu pai. Assim que o torneio acabasse, o Lorde iria pessoalmente visitá-lo. O tempo dá uma avançada e já chega no dia da final. Porém, os espectadores estavam insatisfeitos com a luta, mandando eles pararem de enrolar e acabarem logo com isso. O adversário do Raul não conseguia entender como que o Prota ainda estava de pé. Em seguida, o cara vai para cima do Raul, tentando fazer ele cair, porém o Prota demonstra bastante resistência e defende todos os golpes. Muito puto, porque o pessoal estava começando a torcer pelo terceiro filho, o figurante vai para cima do Raul, dizendo que ele não iria conseguir fugir para sempre. E enquanto atacava, pergunta se o Raul não sentia vergonha por fazer esse tipo de coisa, sendo um membro da família do Conde. O Raul fala: "Você tá dizendo alguma coisa? É que o barulho das espadas se chocando não tá deixando eu te ouvir." Em seguida, o Raul dá uma recuada, ficando em modo de defesa, apenas esperando pelo seu inimigo, enquanto alguém mandava o figurante que se chamava Edmond acabar logo com essa luta, que ele já tinha estendido demais e que essa pessoa teria até apostado seu salário no cara. O figurante começa a levar a luta a sério e começa a imbuir sua mana na espada. O pessoal vendo aquilo já fica tudo assustado, dizendo que o Raul tinha que desviar disso, senão ele iria de arrasta. Em seguida, o tal Edmond vai com tudo para cima do Raul, que apenas se espera. Enquanto o figura ia na direção do Prota, ele se perguntava se o Raul não iria desviar. Logo de repente acontece uma explosão, deixando todos assustados e curiosos para saber o que havia acontecido, quando do nada aparece o juiz dizendo que a luta havia acabado e que o vencedor era o Raul. Os espectadores começam a gritar que o terceiro filho havia vencido. Impossível. Enquanto o figurante fica sem entender o motivo do Prota ter sido o vencedor, sendo que a luta nem tinha acabado, e diz que se ele não tivesse impedido. Porém, o juiz diz que ele estava sendo tolo,
pois se ele não tivesse interferido na luta, ele teria morrido, e manda ele observar seu pescoço. O Raul estava naquela posição porque ele não só estava tentando bloquear o ataque do seu inimigo, como também estava mirando em seu pescoço. Depois daquela luta, o Prota subiu bastante de nível, e o melhor de tudo, ele tinha 5 características únicas. Mestre em Psicocinésia é uma característica que o Baedor-Ryun tinha. Já a linhagem real é o que o Raul possui. O resto delas ele iria desbloqueando enquanto subia de nível. O Prota continuou vencendo batalha por batalha, até que finalmente conseguiu chegar à grande final. O Raul estava bastante feliz. Enquanto isso, os espectadores não conseguiam entender como que ele tinha chegado até ali, e diziam que ele tinha apenas sorte. Alguns se perguntavam se ele estava usando algum tipo de truque, porém, outros diziam que isso era impossível. Mas os civis da conexão nos estágios iniciais não sabiam sobre os poderes que os jogadores tinham. Então por isso, o Prota decide manter isso em segredo, e só iria usar o Psicocinésia quando os jogadores aparecessem. O Prota acreditava que iria conseguir esconder isso com suas grandes habilidades de atuação. Em seguida, chega o mordomo perguntando se o Prota estava ferido, porém ele diz que estava perfeitamente bem, pois mesmo que ele se machucasse, havia um sacerdote curandeiro de prontidão na arena. Mas mesmo assim, o Ivan manda ele não abaixar sua guarda, pois existia um ferimento que eles não podiam curar. Percebendo que o mordomo estava preocupado com ele, o Raul diz que iria tomar cuidado. O Prota não conseguia se acostumar com aquilo, já que ele nunca passou por isso em sua vida passada. Em seguida, ele pergunta sobre a coisa que ele havia pedido ao Ivan. O mordomo então entrega um papel ao Raul, dizendo que havia sido solicitado com sucesso, e pergunta se ele tinha certeza sobre isso, pois quem estava na final era o Sir Dion. Mas o Raul manda o Ivan não se preocupar que ele iria vencer. O mordomo então diz que confiava no Raul e se retira. O Ivan percebe que a confiança do Prota estava muito parecida com a do Conde quando ele era mais jovem. Filho de peixe, e peixinho é, né? Porém, o oponente da final será o Dion, e ele feria brutalmente quem quer que enfrente. Existia um sistema de aposta do condado. O condado criou um sistema de apostas legais para os torneios, e essas apostas também vão para os participantes. O Prota bota aquele papel que o Ivan havia lhe dado na mesa e diz que aquilo era o suficiente para garantir seu lugar na família. Agora só faltava ele destruir seu primo Dion na final. A batalha final finalmente chega. O Raul e o Dion já estavam na arena se preparando para o combate. Enquanto isso, algumas pessoas gritavam o nome do Raul, botando o moleque para cima, enquanto outros diziam que ele iria ser amassado. Em seguida, o Dion chama o Raul de fracote e diz: "Não sei como você chegou tão longe, mas vou garantir que você considere essa decisão de ter vindo aqui a sua pior." Ele tentava de todas as formas entrar na cabeça do Prota, porém, como vocês podem ver, o Prota estava muito preocupado com as coisas que ele estava falando. O cara estava quase caindo no sono, velho. Em seguida, o Raul pergunta se o Dion já havia acabado de alongar sua língua. Esse moleque é brabo demais. Depois dessa tirada de onda do Raul, o Dion fica muito puto com ele, xingando o moleque até a alma, liberando uma alta quantidade de mana. Os espectadores vendo aquilo começam a dizer que o Raul não era páreo para ele. Porém, ele estava agindo todo durão, mas o talento e potencial dele era só de rank B. Ele podia até parecer impressionante agora, mas esse era o seu limite. A batalha começa e o Dion vai para cima do Raul, dizendo que iria fazer ele ir de arrasta. Mas o Raul mostra uma velocidade fora do normal, pulando para o alto e atacando o Dion, que fica muito assustado jogando ele para longe. Em seguida, o Dion manda o Raul parar de se mostrar. Já o Raul percebe que a flexibilidade do Dion era menor do que ele imaginava. E enquanto pensava sobre a força do Dion, o Raul decide deixar essa merda pra lá e contra-atacar os ataques do seu primo. De repente, o Dion lança um corte pra cima do Raul, mas ele acaba desviando facilmente. Por conta dessa situação, o Dion se pergunta o motivo dele não conseguir atingir o nosso meninão. O Dion lança outro ataque, obrigando o Raul a se defender. O Raul não estava conseguindo ver o movimento da espada dele claramente, porém, o Prota bota o pé e o Dion acaba caindo igual merda. Uma habilidade com espada sem nenhuma experiência prática é a mesma coisa de dar um míssil para um bebê atirar. O Prota não conseguia entender como que o Raul tinha sofrido bullying para um cara como esse, menor.
o cara fica puto depois de levar uma rasteira e diz que iria matar o prota. Vendo que o Dion estava emanando muita mana, se pergunta se a única coisa que ele sabia usar era só a espada de mana. Em seguida, os espectadores ficam assustados, pois o prota acerta a espada do Dion, jogando ela pra longe. O Raul faz sua pose de ataque e diz que tédio, é só isso. Afinal de contas, você não é nada, Dion. Depois de escutar isso, o Dion começa a correr para tentar pegar sua espada. Porém, ele esquece do truque que o prota tinha acabado de usar contra ele. E por ele ter esse problema de raiva, ele sempre acaba caindo no mesmo truque. O Raul passa a rasteira no Dion novamente, fazendo ele passar vergonha. Em seguida, ele corre na direção do prota, mas o Raul dá um tapão na nuca do cara, apagando ele totalmente. Os espectadores veem aquilo e falam: impossível, o Dion perdeu? Como assim? Aquele Dion caído igual merda no chão. Enquanto isso, o prota fala: ô juiz, o oponente tá caído aí, mano, você vai continuar a batalha? É aí que o Raul Washington é declarado como campeão do torneio da cerimônia da maioridade do condado Washington. Todo mundo começa a gritar e a comemorar a vitória do prota. Porém, prota não tinha lá o melhor vigor e por conta disso ele acaba caindo após a batalha. O pessoal preocupado com o Raul chama os curandeiros para ajudar o cara, quando de repente aparece uma notificação do sistema avisando que a missão torneio de cerimônia de maioridade havia sido concluída e mandando o prota checar a sua recompensa. Depois de completar a missão, o prota agora iria poder ir para a academia do reino. Enquanto isso, na área VIP, o Ivan diz que estava muito orgulhoso do Raul. Mas o Conde, o pai do Raul, estava com cara de poucos amigos, como se estivesse desconfiado de alguma coisa, pois tinha alguma coisa estranha, já que o Raul tinha brincado com o Dion nessa batalha. Se ele conseguiu mesmo chegar nesse nível em apenas um mês, ele era um gênio. Em seguida, o prota lembra que seu pai estava assistindo e começa a assinar para ele, pensando que provavelmente ele sabia que o Raul era bom bastante para ir para a academia agora. Em seguida, o prota vai até a sala do seu pai para dizer que ele queria ir para a academia do reino. Porém, seu pai acaba dizendo que não poderia permitir aquilo. O Raul já pergunta o porquê, né? Pois ele achava que poderia ir se conseguisse chegar pelo menos nas semifinais. Já seu pai diz que isso era situacional, pois pelo que o Lorde havia visto, o Raul precisava ficar por mais tempo ao seu lado, por conta que ele havia caído depois da batalha. O seu pai tenta convencê-lo a ficar um pouco mais, mas o Raul diz que a frase que seu pai sempre dizia: aprender sobre a espada é uma jornada da vida inteira. E diz que seu pai sempre dizia isso. Ele estava tentando ir para a academia para aprender mais, assim como seu pai havia dito. E diz que ele não poderia impedi-lo, vendo seu filho muito ousado. O Conde aceita que seu filho havia crescido bastante. Em seguida, ele aceita. Porém, para isso, ele iria ter que passar por cima do Conde, que logo puxa sua espada, chamando seu filho para aquele X1 de respeito. E também para ver qual seria a reação do Raul. Um mês se passa e finalmente o prota conseguiu a tão sonhada ida para a academia do reino. Porém, não foi tão fácil como vocês imaginam, já que assim que seu pai chamou ele para o X1 ali mesmo, ele não pensou duas vezes e foi para cima do Conde. Em seguida, o Conde pergunta se era só isso que o Raul tinha e diz que iria lhe mostrar a habilidade verdadeira com a espada. Depois daquele ataque, o prota acabou desmaiando. Ele havia dito que aquilo era apenas uma olhadinha em toda a capacidade dele, mas o prota tinha quase certeza que aquilo tinha sido a força completa dele. Esse quinto Conde poderoso morre logo quando o mundo da conexão começa, e depois disso, o condado é destruído rapidamente. Para impedir essa destruição, o Conde precisava estar vivo. Agora o prota tem que atingir as expectativas dele, já que ele havia deixado ele sair, né? Ele iria ficar mais forte para assim proteger a sua família. Enquanto o prota ia embora do reino, o Conde observa de sua sala bem sério. O Conde até tentou fazer o prota desistir, porém ele não desistiu. Vendo a persistência de seu filho, o Conde fica muito feliz e diz que aquilo era digno da família Washington. Em seguida, o prota usa sua psicocinésia, mudando a direção do ataque da sua espada e acertando o rosto do Conde. E mesmo usando ela e acertando o Lorde, ele apenas conseguiu fazer um pequeno ferimento. Depois dessa luta entre os dois, o pai do Raul acreditava que seu filho não era mais uma criança e que já estava na hora dele testemunhar o mundo. Enquanto fazia uma pausa, o prota vai até o cavaleiro Philip perguntar o quão longe eles estavam no destino. Philip explica que nessa velocidade eles iriam chegar em 5 dias e pergunta se eles deveriam ir mais rápido. O prota diz que não e que eles precisavam treinar os soldados também.
e continua indo nessa opinião, incluindo Raul e seus servos. Sua família selecionou um total de 50 pessoas. Das 50, 3 eram autocavaleiros, incluindo Filipe, 6 cavaleiros aprendizes, 15 aprendizes e 20 cavalarias. Todos eles com um grau B ou mais alto do talento potencial. O número e o nível das habilidades não era ruim, mas para poder parar a destruição, eles precisavam ficar mais fortes. Em seguida, o cavaleiro chamado Jake avisa para o Prota que a manutenção da carruagem havia sido concluída e que eles poderiam partir quando quisessem. O Jake pergunta se eles precisavam mesmo levar esse tanto de gente para aquele lugar por um mês, mas o Filipe manda ele não questionar as ordens do Senhor Raul. Porém, Raul diz que ele iria descobrir assim que chegassem lá. A cidade de Mira era uma das primeiras cidades que os jogadores vão quando acabam o tutorial. Essa cidade tem umas missões e itens escondidos, além de limitações de uso de mana para impedir os massacres irracionais dos jogadores iniciantes. Além de tudo, os recursos são infinitos, então os jogadores ficavam malucos por este lugar. Também tem o domínio de Deus, um lugar cheio de monstros para jogadores acumularem recursos. A razão pela qual o Raul estava levando esse tanto de gente era por conta desse lugar chamado Domínio de Deus. Ele levou todos os soldados para a zona de acumular recursos para subir de nível rápido, até que era um bom plano. Assim que o Raul entrou em Mirai, novas missões surgiram. O Prota achava que não poderia usar nenhum recurso até o lançamento oficial, algo que não era verdade. Graças a isso, talvez ele pudesse desbloquear mais recursos se atingisse as condições. Em seguida, o Jake vai até a carruagem do Raul, avisá-lo que ele já podia se encontrar com o prefeito da cidade. Enquanto isso, o mordomo do prefeito avisava que o filho caçula do condado, Washington, Raul Washington, estava ali para visitá-lo, com 50 de seu povo. O prefeito, muito ignorante, pergunta o que ele queria fazer ali, pegar um ar fresco? Não fale do meu prefeito, não. Mas ele diz para o seu mordomo deixá-los entrar. Essa família fazia um bom dinheiro de materiais de monstros. O prefeito já estava pensando em deixar o garoto entrar para pegar o dinheiro dele. Logo mais, o Raul se encontra com o prefeito, que mostra uma personalidade bastante safada. O cara é extremamente gentil com o Prota, dando boas-vindas e tal, quase babando o ovo do cara. Quase! E o Prota acaba percebendo isso. O prefeito pede para que o Prota se sente para que eles possam conversar. O prefeito então pergunta o que tinha levado o Raul até Mirai. O Prota então responde que ouviu dizer que tinha um lugar excelente para treinar ali. Com um sorriso bastante falso, o prefeito diz que ele tinha ido ao lugar certo. Mirai era um lugar mais seguro para treinar. Em seguida, o Prota diz que não poderia ser qualquer lugar, e sim a Floresta Amaldiçoada. Muito assustado, o prefeito diz que era perigoso demais, especialmente para fracotes, para pessoas jovens. O cara ia chamar o Raul de fracote na cara dura. Porém, o Raul já esperava por esta resposta, e já que ele não tinha escolha, ele puxa seu saco de moedas com 500.000 moedas, dizendo que iria ter que jogar o dinheiro que ele daria de presente para o prefeito no rio. O prefeito, claro, vê o dinheiro e já coloca o olho grande e diz que estava brincando com Raul. Em seguida, diz que a Floresta Amaldiçoada iria ser mamada para ele e seus cavaleiros, e concede a permissão para eles entrarem na floresta. O Prota fica muito feliz. Agora, a única coisa que ele precisava fazer era acumular os recursos e pegar todas as recompensas. Desse jeito, eles chegariam no topo da conexão em breve. A cidade de Mira era um lugar construído por jogadores da conexão viverem, mas não tinha nenhum jogador, já que o jogo estava em beta fechado, exceto pelo Prota. E por causa disso, essa cidade estava atravessando uma crise. Tinha muitas pousadas e lojas grandes, prédios grandes de guilda e outras instalações, que são desproporcionais ao número de pessoas que moravam lá. E por este motivo, o preço das terras caíram bastante. O propósito verdadeiro do Raul era ir até o mercado imobiliário, pois se ele comprasse esses terrenos baratos, cedo ou tarde eles iriam ser usados para construir casas luxuosas para os nobres, casas de guilda para jogadores e apartamentos para jogadores comuns viverem. Ou seja, no futuro o Prota vai ganhar uma grana do cacete, chegando a ganhar até 100 vezes do que valem agora. Assim que os jogadores fossem para Mira, a guerra iria começar. Como o Prota lembrava, Mira, a cidade que foi abençoada pelos deuses, acabou se tornando um refúgio para o prefeito. No passado, dava para ganhar dinheiro só alugando os terrenos, mas ainda assim não era o bastante, considerando a guerra que estava por vir e os riscos em potencial.
o Prota precisava se preparar ainda mais. O Prota não conseguiu fazer nada contra as guildas na sua vida passada, por conta do poder financeiro deles, mas dessa vez seria diferente. Em seguida, o Prota estava fazendo seu cavaleiro Jake assinar um contrato, porém o Prota fica muito puto com ele, porque ele estava demorando pra cacete pra assinar, sendo que todos já haviam assinado, só faltava ele. Depois dos 50 cavaleiros do Prota assinarem, o Prota consegue criar a guilda Pioneiros, a primeira guilda em um mundo sem jogadores, a primeira e mais avançada guilda. Assim como o Prota, seus aliados também iriam receber assistência do sistema, como membros da guilda. Em seguida, o Prota vai até o escritório filial da Associação de Batalha. O Prota estava ali para ver alguns livros de habilidades e pergunta à atendente qual era o maior rank que eles possuíam. Livros de habilidade são livros com diferentes habilidades escritas neles. Se lê-lo com cuidado, você pode aprender a habilidade. O ranking da habilidade vai do F ao S. A atendente diz que a filial disponibilizava livros de habilidade até o rank C, mas esses livros só podem ser comprados por clientes VIPs. Então o Prota pergunta qual eram as condições para se tornar um cliente VIP. Ele poderia se tornar contribuindo para a associação através de missões ou comprar diversos livros, mas para comprar esses livros ele iria ter que gastar muito. Ele iria precisar gastar no mínimo 10k de moedas de ouro para se tornar um cliente VIP. O Raul é rico, né? Então ele olha assim e diz: isso não é um problema. Posso ver os de rank D primeiro? A atendente já fica muito feliz e pergunta quais livros o Prota queria ver primeiro: espada, arco, magia ou escudo. Mas ele diz que queria ver todos eles. Depois de comprar todos os livros, o Prota faz o Philip e o Jake carregar tudo. Enquanto isso, o Jake perguntava se eles precisavam mesmo de tantos livros. Ele até pode achar que era um incômodo, mas no futuro esses livros iriam fazer eles avançarem para um nível ainda mais alto. O Jake sabia que os livros eram muito bem descritos e tal, mas normalmente esses livros eram usados para treinar apenas no nível iniciante. Já o Philip concorda e diz que eles poderiam ter comprado armaduras poderosas com o dinheiro que gastaram nos livros. O Prota diz que eles iriam entender no dia seguinte. Depois de ver os livros, o Prota começa a pensar que aquilo foi exagero, já que havia um limite no número de habilidades que um jogador podia usar. Então, normalmente, jogadores não podem ter várias habilidades. O Prota abre seu inventário e percebe que assim que ele chegou nesse mundo, havia 2 itens desconhecidos que ele não conseguia clicar em seu inventário. Porém, assim que ele havia recebido a missão, finalmente conseguiu usar aqueles itens e descobriu que um deles era uma enciclopédia de habilidades selada. A recompensa da missão que ele tinha recebido poderia ser a ativação dessa enciclopédia. Para registrar esses livros, o Prota iria precisar abrir a enciclopédia e segurar o livro de habilidade. Em seguida, ele consegue registrar seu primeiro livro de habilidade. Porém, iria demorar muito tempo para fazer isso com todos eles, e pergunta se teria algum jeito de registrar todos de uma vez. Assim que ele fala isso, o sistema acaba registrando todos os livros de uma vez, deixando o nosso protagonista incrédulo, se perguntando se o sistema havia entendido o que ele havia falado. Meio que sem querer, a ideia do Prota acabou funcionando. Depois de registrar todos os livros, ele conseguiu completar a missão. Em seguida, o Prota vai dar aquela checada nas recompensas da missão concluída e percebe que tinha ganhado uma característica bem roubada, que era chamada de copiador. Com essa habilidade, ele podia roubar habilidades do oponente examinado. O Prota, vendo aquilo, fica impressionado com a apelação daquela habilidade. Em seguida, o Prota vê as estatísticas do item enciclopédia de habilidades que ele tinha em seu inventário e percebe que esse item se tratava do item mítico que ele havia pegado na ruína. Algumas partes de sua vida passada, como sua habilidade psicocinésia, e os itens acabaram indo com ele. Porém, ainda tinha outro item em seu inventário. O Prota estava bastante curioso para saber que tipo de poder ele tinha. No dia seguinte, todos os soldados do Prota conseguiam ver suas janelas de status. Geral fica nervoso e sem saber o porquê daquilo. Em seguida, um subordinado chamado Bernard dá as boas-vindas para o nosso meninão. Porém, a cara do Prota estava péssima, pois ele não tinha conseguido dormir, porque ficou lendo toda a enciclopédia de habilidades a noite toda. Em seguida, o Prota pergunta se o Bernard tinha explicado tudo para os soldados. O Bernard explicou assim como Raul havia lhe instruído. Esse homem chamado Bernard era o enteado do Ivan. Ele trabalhou no Condado 10 de jovem e foi ensinado pessoalmente pelo Ivan.
Ele também possuía uma memória muito boa e entendia as coisas muito rápido, mas tinha outra razão pela qual o Raul tinha escolhido Bernardo. Ele tinha o poder de controlar o vento. O Prota fica muito feliz e diz que tinha certeza que ele iria conseguir. Bom, os atributos do Bernardo não eram tão bons assim, mas ele tinha um grande talento para ser um subordinado ou um telepata. O Prota havia finalizado seus preparativos e manda o Bernard se preparar, porque eles iriam partir ao domínio de Deus, a Floresta Amaldiçoada, assim que os cavaleiros se acostumassem com a janela de status. Em seguida, eles vão até a Floresta Amaldiçoada e o nosso meninão já estava tirando aquele X1 contra um ogro. Porém, o ogro era muito lento. O garoto acaba acertando um simples soco na cabeça do ogro, que desintegra seu pescoço inteiro. Em seguida, aparecem centenas de ogros com um ogro vermelho, que parecia ser o líder deles, querendo fazer o Prota ir de arrasta. O domínio de Deus, Floresta Amaldiçoada, mas especificamente o domínio de Deus, não era só um local para acumular recursos, também abrangia toda a cidade de Mira. Se os jogadores se machucassem, eles são curados. Se morrerem, eles são revividos nessa cidade. Por isso, ela era o melhor refúgio. E na floresta, a bênção só se aplica aos monstros. Então o número de monstros permanece igual, mesmo depois que são mortos. Humanos não podem ser revividos na Floresta Amaldiçoada e saem dela com os itens que receberam dos monstros que caçaram. Se atacar eles do lado de fora, os itens se transformam em cinzas e desaparecem. Mas isso só se aplicava a civis. Os jogadores podiam usar os itens que pegam dos monstros fora da floresta, com um sistema de assistência. O Prota arrebentando todos os ogros na porrada, enquanto o ogro vermelho se perguntava que poder era aquele. Em seguida, o Prota usa sua psicocinésia, acabando com o ogro vermelho. O Jake começa a falar que aquela habilidade do Prota era bastante inconveniente. Porém, o Philip manda ele parar de falar e continuar tirando a pele dos ogros. O Jake não fica nada feliz com essa atitude do Philip. Enquanto juntava o sangue dos ogros, o Prota agradece pela ajuda dos seus soldados e diz que eles poderiam ficar ainda mais fortes estudando os livros de habilidade. O Philip tinha ficado bastante forte e viu com seus próprios olhos o porquê que o Prota tinha comprado esses livros de habilidade, em vez de armaduras poderosas. O Philip fica suspeitando como que o Prota sabia dessas coisas, porque aprender uma habilidade tão rápido assim era muito incrível. Em seguida, o Philip dá uma checada no chat da guilda e fica muito surpreso, mandando o Prota olhar também. O Raul fica impressionado e diz que tinha visto e que eles precisavam voltar para Mira urgente. Isso foi por conta que os soldados do Prota estavam sendo massacrados por esses caras aí, que era da família Viscondado Randall, a mesma família do Dion, primo do Raul. Provavelmente eles estavam cobrando o Prota por ter humilhado o cara lá no torneio, né? Eles começam a massacrar os soldados do Prota, dizendo que iria cobrar ele também, e mandando ele se apressar. Porém, os soldados ficam revivendo e eles não sabiam o motivo. Enquanto esse cara chamado Ramon, o primogênito do Viscondado Randall, se gabava por massacrar os caras, quando ele menos espera, tem sua cabeça estourada do nada. Os seus irmãos começam a entrar em desespero, gritando por ele. Quando eles olham para trás, vê o Prota muito puto, perguntando como eles ousavam ofender ao condado Washington. Eles iriam ter que pagar com mais do que apenas suas mortes sem valor. Como vocês podem ver, o Prota estava puto pra cacete. Depois do Prota decapitar um dos irmãos Randall, o cabelo espetado muito puto pergunta se ele estava maluco por ousar tocar em um dos filhos da família Randall. Já o cabelo de cuia pergunta o que os cavaleiros estavam fazendo para deixar aqueles caras chegarem ali. Os cavaleiros da família Randall estavam tudo com a espada no pescoço. Os cavaleiros do Prota cercaram todos os cavaleiros dos Randall e também eles garantiram que não houvesse nenhum civil por perto. O Prota agradece pela ajuda de seus companheiros. Em seguida, ele levanta os cavaleiros feridos com a sua psicocinésia e pede para que o Bernard leve eles para o santuário. Rapidamente, o Prota puxa sua espada de seu inventário e diz que cuidaria deles sozinho. O Viscondado Randall, similar ao Condado Washington, eles são uma das 5 famílias guerreiras do Reino Ruben. Entretanto, diferente da família Ashton, a família Randall não tinha uma longa história. As 4 famílias guerreiras foram reorganizadas nas 5 famílias guerreiras, quando o atual Lorde da família, o Viscondado Hudson, atingiu o estágio de mestre espadachim, e como uma família com uma história curta, eles tiveram que descobrir várias maneiras de assegurar seu local, consistentemente produzindo grandes cavaleiros e produzindo também respeitáveis contribuições e destruindo seus oponentes.
E o oponente que eles rivalizaram foi exatamente o Condado Washington. O Condado Washington perdeu seu poder, já que não havia produzido mais um mestre espadachim por um longo tempo, e não havia riscos de fazer isso, já que a família Washington era a família menos inclinada politicamente. Houve muitos conflitos entre essas duas famílias dentro do reino. A maioria delas foram iniciadas pela família Randall, e todos esperavam o Viscondado Randall vencer, já que tinha muitos mestres espadachins. As pessoas da família Randall pensaram que o mesmo iria acontecer ali. Os irmãos Randall ficaram surpresos com a força do Prota e por ele conseguir tirar uma espada do ar. Em seguida, o Prota corta um dos cavaleiros Randall que estavam com a espada do Philip em sua garganta. Em seguida, o Philip diz que o Prota iria cuidar disso tudo sozinho e manda todos os cavaleiros Washington baixarem suas espadas. Um dos cavaleiros de elite Randall percebe que todos estavam mesmo guardando suas espadas e pergunta se eles eram malucos, pois assim era bem melhor para eles. Vendo que o Prota estava debochando os Randall, o cabelo de cuia corre em direção do Raul, perguntando se ele iria mesmo lutar contra ele sozinho, e diz que isso não era um treinamento. Quando ele estava prestes a atacar o Prota, o Raul corta ele no meio. Vendo que seu irmão Kyle estava morto, o cabelinho espetado pergunta o que seus cavaleiros estavam fazendo parados. Parece que o cavaleiro de elite dos Randall iria precisar se mover. Ele não queria se meter, pois não queria fazer bullying com um garoto de 15 anos. Em seguida, ele puxa sua espada e percebe que ele era portador da arma principal da família Randall, a rapieira. Provavelmente, esses cavaleiros eram os da classe Elite. O Raul percebe que o líder era nível 65 e os outros estavam entre o nível 60 mais ou menos. O nível atual do Prota era 45, ele não iria conseguir ganhar deles normalmente. Os cavaleiros de elite do Randall começam a debochar do Prota falando: "E aí, você não disse que iria parar a gente? A gente deixou você fazer o que quiser, mas agora você tá fodido." Em seguida, o Prota pula exatamente nesse cara que tava falando merda pra ele, e sem muita dificuldade corta o cavaleiro. Em seguida, ele usa sua espada de mana, acertando o chão e fazendo uma ventaninha atrapalhando a visão dos cavaleiros. Em seguida, ele pula em cima do segundo cavaleiro, o acertando. Quando o Raul menos espera, o líder dos cavaleiros ataca ele rapidamente. Porém, se o Prota demorasse mais uns segundos para reagir, ele iria de comes e bebes, mas rapidamente consegue se defender. Porém, entretanto, todavia, ele é jogado para longe. O líder dos cavaleiros tinha ouvido que o Raul era fraco e não sabia nem como empunhar uma espada. Como que esse moleque conseguiu matar dois dos seus elites? Já que o Prota era diferente dos rumores, o líder dos cavaleiros diz que agora iria lutar a sério. O Raul fala: "Oxi, tá esperando o quê? Vem pra cima." O líder dos cavaleiros havia puxado uma adaga e também estava com uma rapieira. O Prota percebe que ele estava usando uma habilidade de esgrima do Viscondado Randall, Estrela Cadente. O líder dos cavaleiros reconhece a coragem do Prota, mas pergunta se ele sabia que todo ferimento era curado em mira, e afirma que o Prota não iria conseguir lutar contra todos eles ao mesmo tempo. Porém, o Prota apostava que nenhum dos cavaleiros treinaram quando chegaram em mira. O líder dos cavaleiros fica surpreso por o Prota saber disso, e se pergunta como que ele sabia. Era fácil dizer, pois mesmo tendo suas feridas curadas, eles ainda estavam tremendo. Isso era a prova viva, eles não estavam acostumados com a morte. O líder dos cavaleiros percebe que o Prota não sabia apenas sobre combate, ele também conseguia ver através de tudo. E com base nisso, passa a considerar o Raul como uma ameaça. Em seguida, o líder dos cavaleiros manda seu companheiro lhe cobrir na retaguarda. Em seguida, o líder dos cavaleiros e seu companheiro vão para cima do Prota. O Raul tenta se defender, mas acaba sendo acertado em vários pontos. Em seguida, o cavaleiro Randall percebe uma abertura e tenta atacar o Prota. Porém, o líder dos cavaleiros manda ele não atacar, mas o cavaleiro acaba ignorando e o Prota corta ele no meio. Percebendo que eles não tinham tempo a perder, o líder dos cavaleiros ativa sua habilidade mais poderosa, a habilidade da visão da espada do Randall. O Raul manda ele vir para cima e se posiciona em modo de defesa. Em seguida, o líder dos cavaleiros começa a atacar com uma velocidade impressionante, deixando o nosso Raul encurralado. Essa habilidade poderosa era conhecida por seu poder no 1 contra 1. Essa habilidade era tão roubada que estava fazendo Raul ter dificuldades mesmo com a psicocinésia. O Raul precisava acompanhar o seu oponente. O líder dos cavaleiros percebe que o Raul estava conseguindo se defender, mesmo ele definitivamente está dominando essa luta.
O líder dos cavaleiros já estava puto com o Raul, até que o Prota fala 100%, deixando o cavaleiro sem entender. Em seguida, o Prota acerta a rapieira e a adaga do cavaleiro, jogando elas para cima. O 100% que o Prota estava falando estava se referindo à habilidade copiadora dele. Ele tinha examinado seu oponente e a cópia estava pronta para uso. Além de jogar as armas dos cavaleiros para cima, o Prota ainda usa sua psicocinésia deixando elas no ar. Em seguida, o Prota traz as armas do cavaleiro até ele e ativa a cópia da habilidade do Jandal, Estrela Cadente, e começa a usar no cavaleiro. O cavaleiro então pergunta quem foi o traidor que havia ensinado a habilidade da família Randall para o Prota. O Raul fala: não se preocupe, foi você mesmo que me ensinou. Em seguida, o Prota acerta um ponto vital do cavaleiro e é nessa mesma hora que a habilidade acaba. Usar a habilidade de Rank S, cópia, era muito difícil, já que era uma habilidade roubada. Cópia era uma habilidade que o Raul tinha aprendido com a enciclopédia de habilidades, que copia a habilidade do oponente. Mas você só podia copiar uma habilidade por vez e não pode perder o oponente de vista assim que a habilidade for ativada. Se você perder seu oponente de vista, a examinação reiniciava. É por isso que o Prota nem sequer piscou enquanto recebia os ataques. Além disso, é impossível roubar uma habilidade a menos que seja numa luta de 1 contra 1. Em seguida, o Prota pede para o sistema mostrar suas habilidades. Graças à enciclopédia de habilidades, ele podia usar 3 ou mais habilidades. Espaços de seleção permitem que você use livremente 2 habilidades registradas na enciclopédia de habilidades. O Prota então olha para o lado e percebe que ainda havia um dos filhos de Randall. O garoto de cabelo espetado perguntava quem era o Raul e como que ele tinha usado a habilidade de espada dos Randall. Em seguida, o Prota manda o Philip matar todos eles, toda vez que eles revivessem, por pelo menos 1 hora. O Philip dá a ordem mandando todos os cavaleiros matar geral. O sangue iria ser pago com sangue. Essa não era uma terra nem um jogo, e sim uma realidade que foi apresentada para o Prota. Então ele iria fazer de tudo para não perder novamente, mesmo que isso signifique que ele tenha que nadar em uma piscina de sangue. Em seguida, ele chama o Jake e o Philip. Se acredita que o prefeito de Mira tinha feito um plano com o viscondado da Randall para atacarem o Prota e ele ganhar parte dele depois que ele mobilizasse os guardas para ajudar. Porém, meio que o Prota derrotou 15 cavaleiros sozinho. Enquanto o prefeito olhava pela janela, o Prota acaba olhando para ele. Para não ser visto, ele rapidamente se abaixa, saindo da vista. O prefeito começa a se perguntar como que o Prota havia descoberto que ele estava observando. O prefeito acaba descobrindo de uma maneira patética que os rumores sobre o Prota era tudo mentira. Não era mentira, né? Mas que agora não são mais verdades. O prefeito acreditava que o Prota era um mestre espadachim secreto do condado. Se esse fosse o caso, provavelmente o Prota teria descoberto todos os planos do prefeito também. E por conta disso, ele iria precisar ser amigável com o condado Washington no futuro. Em seguida, em sua hospitalidade, o Prota assume que tinha exagerado contra seus oponentes. Porém, as recompensas da missão eram muito boas. Além disso, ele conseguiu pegar 5k de moedas de ouro, uma bolsa de magia de expansão espacial que podia carregar uma quantidade de bagagem igual a de uma carruagem, uma rapieira de grau único e um conjunto de armadura do pessoal do Randall. O Prota também havia ganhado esse bilhete de sorteio de livro de habilidade, de grau B, que era muito bom por sinal. Todos que o Prota havia ganho no torneio foram ruins, o que é bem ridículo na verdade. O Prota então começa a orar para que ele ganhe algo pelo menos intermediário dessa vez. Em seguida, ele rasga o bilhete e acaba ganhando o livro de habilidade Arte da Lança Rivera de grau B. O Prota fica muito feliz por ter conseguido esse item. A Arte da Lança era uma habilidade necessária em seu próximo destino, a capital. Parece que a sorte estava seguindo o Prota. E também a oração deu certo. Explica aí pra nós, Ateu. Agora só tinha mais uma coisa importante para o Prota fazer em Mira. Foi para isso que ele investiu um mês. Ele precisava garantir que seria bem sucedido dessa vez. Uma semana se passa e o Prota já estava no domínio de Deus, arregaçando o monstro na rapieira. Com isso, ele acaba chegando no nível 51. Depois de chegar nesse nível, o Prota conseguiu o nível necessário para a promoção. Depois de atingir as condições, a ocupação do Prota como usuário de espada mudou para especialista em espada. E sua ocupação usuário de psicocinese iniciante mudou para usuário de psicocinese intermediário. O Philip e o Jake dão os parabéns pro Prota, pois uma pessoa ser especialista com espadas tendo apenas 15 anos
poderia se considerar um deus sagrado. Em seguida, o prota usa sua psicocinésia e levanta algumas pedras e arremessa elas no chão. Logo, ele puxa sua espada e usa seu golpe do urso quebrando as pedras que ele havia lançado e também fazendo um grande buraco no chão. O Philip fala: "Caramba, jovem mestre, isso é sensacional." Já o Jake fala que agora que o prota conseguia fazer isso sem a ajuda deles, eles poderiam descansar um pouco. O Philip dá um puxão de orelha no Jake, perguntando como assim descansar. O Jake fala que era apenas uma piada. O que ele estava querendo dizer é que o prota tinha trabalhado bastante duro, e agora eles podem pegar um pouco mais leve. Porém, independente se aquilo for uma piada ou não, o prota não pretendia parar. O Philip então pergunta o que o prota iria fazer agora, e o Jake pergunta se ele iria contatar a família e diz que o conde ficaria impressionado. Porém, o prota estava pensando em fazer isso depois. Por enquanto, ele fala que iria manter isso em segredo entre eles. O prota tinha caçado monstros suficientes e subiu de nível bastante. Ele também havia colocado todas as iscas, tudo o que faltava era as presas caírem nas armadilhas. Enquanto isso, na cidade Mira, vemos essa alquimista chamada Nakia. As poções dela estavam se tornando muito populares. Graças ao condado Ashton, ela tinha bastante coisa para produzir as poções. Bioprodutos de monstros são necessários. Como monstros aparecem raramente na Floresta Amaldiçoada, não tinha como ela conseguir eles facilmente, esse tempo todo. Mas graças às pessoas do condado Ashton, que começaram a levar os bioprodutos de monstros, ela conseguiu produzir poções todos os dias. Não só isso, as pessoas do condado Ashton paravam na vila toda manhã para fazer compras e também perguntavam se algo aconteceu durante a noite, se precisavam de algo e sobre o bem-estar deles, em geral. Também parecia que a alquimista estava tendo um crushzinho no prota, mas logo ela cai na real, pois não podia, já que ele tinha 15 anos e ela era 8 anos mais velha que ele. Em seguida, ela corre para sua casa para ver como estava sua irmãzinha. Chegando lá, ela percebe que sua irmãzinha, chamada Nick, não estava. Apenas tinha uma carta com uma faca em sua cama, dizendo que algumas pessoas tinham levado sua irmã como refém. Se ela quisesse salvá-la, não era para contar a ninguém e aguardar as próximas instruções. A mina começa a ficar desesperada. A Nakia começa a correr. Se sua irmã fosse levada para fora da cidade, sua vida estaria correndo perigo. Ela tinha ouvido dizer que havia muitos relatos de sequestro e que a cidade estava investigando. Parece que os rumores eram real. A Nakia fica sem saber para onde ir. Ela até opta por ir à prefeitura, porém tinha uma chance de que os sequestradores estivessem lhe observando e os guardas nunca iriam para fora da cidade por causa de um sequestro de uma criança pobre. Caso ela pedisse aos mercenários ou à guilda dos aventureiros, iria demorar muito para que eles agissem. Ela fica sem saber o que fazer, até que ela lembra do que o nosso protagonista tinha falado, que se algum dia ela tivesse problemas, ela poderia lhe encontrar. Esse era o último recurso da Nakia. Em seguida, ela vai até o prota. No chat da guilda, o Pierce avisa para o prota que a Nakia estava indo em sua direção. Em seguida, o prota manda todos os seus cavaleiros entrarem em formação e manda eles ficarem em seus alvos e relatarem qualquer mudança. Em seguida, o prota acessa a comunidade da conexão. Ele percebe que ali também existia o Café Link. Era um café de informações só para membros que gerenciava na sua vida passada. Já que ele era um jogador estrela, ele conseguia receber informações úteis de seus fãs e informantes. Como resultado, esse café se tornou um tesouro de informações, que possuía praticamente a maioria das informações secretas da conexão. O prota estava com muita sorte e por isso ainda existia. Agora, ele podia usar isso em vez de memórias incertas para planejar melhor. Em seguida, ele pesquisa por Cidade Livre Mira e checa todas as missões que ele poderia pegar. Agora ele só tinha que torcer para tudo ir como planejado. Bom, o seu cavaleiro avisa que a Nakia havia chegado. O prota começa a pensar se ele conseguia mudar o futuro. O cara até fica um pouco envergonhado e manda todos tratarem ela com muita educação. A Nakia era uma alquimista louca, bruxa sedenta por sangue, destruidora de tabu. Ela costumava ser portadora de todos esses títulos, causando medo em todo mundo. Ela não hesitava em fazer experimentos em humanos por sua vingança contra o Império. O Império era seu alvo principal de suas armas químicas, mas também teve muitos civis inocentes que foram pegos no fogo cruzado. Por enquanto, a Nakia era apenas uma garotinha desesperada lhe pedindo ajuda. A Nakia então diz que sua irmã havia sido sequestrada pedindo ajuda para o prota. Em seguida,
O Raul pede para que ela se acalme, que iria ficar tudo bem. Ele diz que iria ajudá-la e manda ela explicar o que havia acontecido. A Naki então explica que sua irmã havia sido levada por alguém e que ela deveria estar em casa 2 horas atrás, já que a vizinha que cuidava dela. O Raul então diz para ela não se preocupar, que ele iria resgatá-la e que provavelmente ele sabia onde ela estava. O Prota então manda ela ficar sob os cuidados do Bernard e que iria avisá-la sobre qualquer coisa. O Bernard diz a Nakia que ela tinha feito a escolha correta, pois o Prota sempre cumpria com suas promessas. Enquanto isso, o Philip diz para o Prota que o Pierce estava rastreando os sequestradores e que eles tinham recebido a permissão de operação do prefeito Reynald. Eles iriam em uma missão de expedição na cidade livre Mira. O grau era de D a B. O objetivo era derrotar os ladinos desconhecidos. As recompensas eram boas também. O Philip fica impressionado com as recompensas da missão. O Prota pergunta se o Philip tinha dado a lista dos ratos a ele. O Prota deu a ele a lista dos ladinos escondidos pela cidade. O Raul usou os dados dos seus informantes e os dados do Café Link. Ele havia usado bastante recursos para garantir que não tivesse nenhum buraco em seu plano. Enquanto os cavaleiros e o Raul iam de cavalos, os rastreadores do condado Washington procuravam pistas dos ladinos. O Pierce acaba encontrando alguns rastros pelo chão e manda iniciar a operação. Em seguida, ele usa sua nova habilidade chamada de Percepção. Com essa habilidade, ele consegue ver que aquela barreira se tratava de um círculo mágico que os ladinos tinham feito para se esconderem atrás da barreira fantasma. O Pierce então relata isso para o Prota pelo chat da guilda. O Raul avisa que eles iriam chegar ali em 5 minutos. Nisso, o Pierce lembra de 5 meses atrás, quando o filho caçula, Raul, era conhecido por sua fraqueza e falta de talento, quando comparado aos irmãos. Muitos servos e cavaleiros não queriam viajar com ele. Mesmo quando ele estava procurando por voluntários, ninguém parecia ter interesse por um bom tempo. Quando Raul visitou o campo de treinamento dos cavaleiros e começou a conversar pessoalmente com os soldados, ele conversou com o Pierce também. O Pierce queria ultrapassar seus limites e o Prota falou que poderia ajudá-lo com isso. Em seguida, ele empunhou a espada do Pierce e começou a apontar os problemas dele. Era verdade que o Pierce queria ultrapassar seus limites, mas ele só não sabia como que o Raul iria lhe ajudar com isso. Mas mesmo assim, ele decidiu tentar. Depois da ajuda do Prota, todos os movimentos do Pierce com a espada pareciam mais fluidos. Porém, o Prota avisa ao Pierce que seria difícil ele aprender o golpe do urso, já que o poder dele era na agilidade e não na força. O Prota então diz que ele poderia tentar polir suas habilidades com o arco, já que ele tinha ouvido dizer que o Pierce era um ótimo arqueiro. O Pierce ficou curioso como que o Prota havia notado se só algumas pessoas sabiam que ele era bom com arcos. Então o Pierce decidiu dar um voto de confiança ao Prota, e essa foi a melhor decisão que ele fez. Todo mundo que recusou a oferta do Prota provavelmente se arrependeu até hoje. Graças ao Prota, o Pierce chegou ao estágio de alto especialista com os livros de habilidade que o Raul havia lhe dado, e conseguiu praticar suas outras habilidades. Em seguida, o Prota se junta com os rastreadores e percebe que os esconderijos eram todos iguais, mesmo em cidades diferentes. Os espiões no Império Kranen estavam se escondendo em Mira. Normalmente, os jogadores da conexão recebiam missões das cidades iniciais, como Mira, e recebem recompensas por matar monstros ou ladinos. Porém, tinha alguns ladinos incomuns. Um comerciante de escravos que sequestra pessoas na cidade, mercenários tentando ganhar sorte grande, mas os mais perigosos deles eram os espiões do Império Kranen. Os cães imperiais, eles caçam jogadores e os chantageiam para que não se unam. Essas pessoas são cruciais para o fim do jogo, então o Raul não podia deixar eles em paz. Em seguida, o Prota dá o sinal para o Pierce derrubar os ladinos que estavam atrás da barreira fantasma. Logo, eles passam pela barreira. O Prota iria retirar o círculo mágico com o pergaminho que ele havia levado da loja. Só que ele estava vendo o fluxo de mana e decide tentar quebrar, inserindo mana em sua espada. Em seguida, ele puxa sua espada, coloca a mana e quebra o círculo que estava em cima e o que estava no chão. Com isso, ele consegue destruir o círculo mágico sem usar o pergaminho. Isso significa que ele não precisar mais gastar dinheiro em pergaminhos. Aproveitando isso, o Pierce manda seus 2 colegas atrair os inimigos como eles haviam planejado, que ele avisaria quando fosse para eles entrarem. Chegando na entrada, o Prota avisa para seus cavaleiros que eles não iriam precisar de prisioneiros.
e para não se esquecerem de usar a rapieira para dar o golpe final. O Jake não entendia o porquê que o Prota queria que eles usassem essa espada para dar o golpe final, mas que ele iria seguir suas ordens. Em seguida, o Prota pede para o Pierce cuidar da retaguarda e procurar pelos reféns. A prioridade deles era salvar a Nikki, a irmã mais nova da Nekia. Depois de passar o plano para seus cavaleiros elite, o Prota avisa para o Philip que eles iriam entrar. Eles entram no túnel e depois de caminharem um pouco, eles acabam encontrando o esconderijo deles. Em seguida, o Pierce se infiltra com sucesso na base dos inimigos. Em seguida, o Prota começa a analisar o esconderijo dos ladrões. Ele percebe que o teto da caverna era alto e também haviam cercas de madeiras espalhadas por todo lado. Os níveis dos ladrões estavam entre 30 e 31. Não muito diferente dos ladrões comuns. Depois de checar a base, o Prota começa a dar as ordens para o Philip e o Jake. Então os três começam a avançar, cada um para um lado diferente. O Raul dá um salto pegando alguns ladrões de surpresa. Enquanto isso, o Philip e o Jake quebravam os ladrões embaixo. Um dos ladrões avisa que havia intrusos e manda geral se proteger a cerca. O Prota atira flechas com seu arco e percebe que o número deles estava diminuindo e que eles também estavam começando a bloquear suas flechas. Em seguida, os ladrões começam a atirar flechas no Prota. Com a cara de cínico, ele usa sua habilidade psicocinésia parando todas as flechas. Os ladrões, vendo aquilo, começam a ficar surpresos, falando: caramba, esse maldito parou nossas flechas, impossível. E já que as flechas não funcionavam no Prota, eles vão tudo para cima do Raul. Vendo que iria precisar usar suas adagas, o Prota puxa todas elas e defende um dos ataques do ladrão. Em seguida, ele dá um chute cruzado, derrubando ele de lá de cima. O Prota então começa a usar sua psicocinésia, pegando todas as flechas que estavam no chão. Os ladrões, vendo o Prota manipular as facas e as flechas, começam a se perguntar se aquilo era algum tipo de magia. Em seguida, o Prota arremessa tudo nos ladrões. Adaga, flechas, tudo de uma vez, acertando todos os ladrões. Porém, a habilidade do Prota ainda não era tão poderosa, pois ele precisava exercer mais força nelas para atravessar a armadura. Ainda tem alguns ladrões vivos. O Prota então pula em cima de um e mata eles com sua rapieira, se perguntando onde estava o resto deles. Logo depois, o Raul olha para o lado e vê o Philip e o Jake arregaçando os ladrões. O Prota percebe que o Jake estava usando mana na rapieira e ignorando totalmente as ordens do Prota. Ele não precisava nem usar movimentos que gastassem mana. O Raul disse para ele várias vezes para evitar deixar qualquer vestígio de esgrima, mas o Prota não precisava ficar preocupado com isso. Depois de limpar todos os ladrões fracos, o Pierce encontra o grupo do Prota e pede desculpas pela demora e que não havia encontrado a irmãzinha da Nakia. O Prota fala que estava tudo bem e pergunta se ele tinha explicado as coisas para todos os reféns. Eles tinham distribuído as roupas e comida, depois disseram para eles esperarem em um local até que a batalha acabasse. O Jake pergunta se o Prota achava que tinha outros inimigos, pois esses eram apenas ladrões comuns. Eles eram, porém, tinha algo estranho aí. Primeiro, a Nikki, que foi sequestrada, não estava ali. Segundo, tinha muito deles, mas nenhum deles se destacava. E por último, tinha um círculo mágico na entrada, mas eles não tinham encontrado nenhum mago ali. Com isso, eles acreditavam que as pessoas importantes e os reféns estavam em outro lugar. O Jake, para tirar uma onda com o Pierce, fala que se eles não conseguissem encontrar esse outro lugar, o que eles tinham acabado de fazer ali era inútil. Porém, o Pierce tinha checado outros lugares suspeitos, mas não conseguia encontrar nada com suas habilidades. Poderia facilmente ter outro círculo mágico ou um sistema de alto nível. O Prota fala que não fazia nenhum mês que ele havia se tornado um membro da guilda, mas ele era muito bom. Em breve, ninguém conseguiria enganar seus olhos. O Pierce agradece o elogio e em seguida, o Prota manda eles o seguirem, pois ele tinha uma ideia de onde eles estavam. Depois de uma procura bastante refinada pelas cabanas do esconderijo dos ladrões, essa já era a quarta cabana e eles não tinham encontrado nada suspeito. Em seguida, o Raul pega sua espada e manda seus cavaleiros se prepararem que a brincadeira iria começar. Ele levanta a mesa e com muita força faz um ataque no chão, quebrando a madeira que revestia o piso da casa. Em seguida, embaixo da madeira tinha meio que uma porta de ferro. O Prota abre essa porta de ferro com sua psicocinésia e encontra uma escada, como se fosse um porão. Porém, o Prota percebe que alguma coisa estava vindo daquele porão.
e avisa seus cavaleiros que algo estava vindo. Em seguida, são os demônios do porão atacando os cavaleiros do Prota. O Philip grita, banando ninguém sair da formação, senão seria mais difícil se eles se espalhassem. Eles começam a lutar contra os demônios. O Raul acaba acertando um dos pontos vitais do monstro. Porém, como eles eram demônios imperiais, os pontos vitais deles eram diferentes dos humanos. Sabendo disso, o Philip manda eles cortarem as cabeças. O Prota pula em cima de um dos demônios. Ele começa a pensar que deveria estudar as características deles primeiro. Em seguida, ele vê que aqueles eram a Cavalaria Demoníaca Imperial Incompleta, nível 41. O Prota tinha passado maus bocados por causa desses caras em sua vida passada, já que ele tinha atacado os esconderijos imperiais na cidade inicial nos seus 6 meses de jogo, por causa de uma solicitação do prefeito. Quando os jogadores mais fortes estavam prestes a se graduar da cidade inicial, dezenas de jogadores mais fortes que tinham acabado de passar pelo segundo avanço de ocupação formaram uma força punitiva com centenas de alianças de guildas e dominaram a fortaleza. Mas nem tudo são flores. Assim que as verdadeiras cavalarias demoníacas imperiais que estavam escondidas apareceram, a maioria dos jogadores foi dizimada imediatamente, e os que estavam no topo do ranking mal conseguiram escapar. Ninguém foi capaz de chegar perto dos esconderijos imperiais por pelo menos 6 meses. Depois disso, a Cavalaria Demoníaca Imperial que apareceu naquela época era completa, e suas médias de nível eram próximas dos 50. Claro que foi difícil para os jogadores que tinham acabado de chegar no nível 50 derrotar eles. Mas e agora? A Cavalaria Demoníaca Imperial estava incompleta e eles tinham níveis mais baixos. Os soldados do Prota eram cavaleiros especialistas de alta classe que estavam acima do nível 80. E o mais importante era que agora o Prota conseguia ver os pontos vitais da Cavalaria Demoníaca Imperial que eram colocados aleatoriamente. Tudo que o Prota precisava fazer era atingir esses pontos vitais. Em seguida, todos conseguem matar a Cavalaria Demoníaca Imperial. O Pierce se perguntava o motivo da Cavalaria Demoníaca Imperial estar em um lugar como aquele. O Philip pergunta ao Raul o que eles deveriam fazer e diz que era perigoso demais entrar lá. Porém, o Raul diz que eles não podiam recuar. O Pierce então fala que eles precisavam chamar reforços. Porém, o Raul impede ele e diz que quanto mais eles demorassem, mais perigoso ficava para os reféns. Eles precisavam cuidar dos ladinos antes que eles entrassem em contato com o exterior. Em seguida, o Philip manda o Raul ficar atrás deles, que eles iriam lidar com os inimigos, e diz para ele focar apenas em procurar os reféns, junto com o Pierce. O Prota começa a pensar e percebe que não seria tão ruim ser carregado agora, pois ele tinha trabalhado bastante duro e de qualquer forma receberia as mesmas recompensas que seus companheiros. Depois de descerem as escadas, eles encontram um laboratório com várias experiências, corpos no chão. Os caras eram bastante corajosos de fazer pesquisas no território de outro país. Aquelas cavalarias que eles tinham lutado foi feito com os cidadãos sequestrados. O Prota já tinha vivido essas experiências em sua vida passada, mas mesmo assim, ele ainda ficava aterrorizado com aquilo. O Prota havia pensado em se juntar com eles assim que tinha reencarnado, porque eles iriam ter uma soberania sobre o continente pouco menos de 10 anos. Porém, o imperador deles era insano demais. Se tornar subordinado dele seria o mesmo que pular dentro de um incêndio com a bomba na mão. Tinha muitos rumores contra o imperador, mas uma coisa era certa: o imperador não costumava encarar os humanos como humanos. Todos os humanos que não possuem sangue real são divididos em classes dependendo de seu valor. Todos sofrem a vida inteira com trabalhos pesados. Quando se tornam inúteis, são usados como ratos de laboratórios ou acabam virando comida para as cavalarias demoníacas imperiais. Mas não pense que só porque você é um cidadão de alta classe que você pode fazer o que você quiser, não. Se você fizesse algo que incomodasse o imperador, seria executado igual. Teve até um general que reclamou sobre a tirania do imperador. Enquanto ele falava com o imperador, a tatuagem no ombro dele brilhou em vermelho, e enquanto ele se espalhava, seu corpo acabou explodindo. O Prota ficou tão transtornado que lembrava como se ele estivesse lá. Ele não tinha planos de sobrevivência ficando ao lado de alguém assim, e também não podia permitir que aconteçam experimentos com civis inocentes. Em seguida, eles acabam encontrando uma porta que levava ainda mais fundo na caverna. Lá eles encontraram 2 magos fazendo círculos mágicos para sua rota de fuga. Naquele lugar, havia 4 cavaleiros, 3 magos e 10 cavalarias demoníacas imperiais.
o Felipe diz que cuidaria dos cavaleiros e o Pierce cuidaria dos magos, já o Jake das cavalarias imperiais. Em seguida, o Pierce já derruba um dos magos com suas flechas. Eles aproveitam para descer e cuidar do resto. Em seguida, o Prota pega seu arco e carrega sua flecha. Porém, ele percebe que eles eram magos de quinto círculo. Por isso, eles precisavam eliminar eles primeiro. A barreira que eles fizeram, flechas comuns não funcionariam nela. Então o Prota iria precisar colocar um pouco de psicocinésia nas flechas e criar um caminho de psicocinésia para a trajetória. Fazendo isso, ele consegue ultrapassar o círculo e acerta um dos magos. Depois deles acabarem com os 4 magos, eles acabam conseguindo impedir que eles saíssem através do portal de teletransporte. Em seguida, um dos cavaleiros manda liberarem o selo e matarem todos. Eles começam a se transformar e vão tudo para cima deles. Porém, eu vou deixar essa luta para a próxima parte. Caso vocês deixem bastante like nesse vídeo e comentem muito parte 3, eu vou estar trazendo a parte 3, beleza? Tamo junto! Bom, eu vou finalizar o recado por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Caso queira apoiar o canal com alguma quantia, meu Pix vai estar aí no primeiro comentário fixado. Caso não tenha, tá tudo bem. Seu comentário, like e inscrição já ajuda pra caramba. Se inscreva aí pra gente tá batendo a meta de 20k de inscritos. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo.